Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Thaísa Maluf, assessora de comunicação da Fiocruz aqui em Mato Grosso do Sul. E hoje a gente está dando continuidade no nosso podcast Cisticircose em Foco, uma parceria com a Embrapa Mato Grosso do Sul, Fiocruz Mato Grosso do Sul, o IAGRO também, que hoje está aqui presente, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e também Universidade Federal de Goiás. Esse projeto, então, a gente apresenta aí as várias vertentes da cisticircose e como é que ela impacta na vida das pessoas aqui, principalmente sobre os estudos que incidem no estado de Mato Grosso do Sul. E hoje eu recebo aqui no estúdio da UCDB, que também é a nossa parceira nesse projeto, cedendo todo o espaço aqui de gravação e também edição desse material. Recebo aqui o médico veterinário da IAGRO, o senhor Roque Borges Daniel Neto. Seja muito bem-vindo, Roque. Obrigada pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço, né? E obrigado por poder, né, falar do nosso trabalho lá da IAGRO. Que bacana, gente. Olha só, são muitas instituições envolvidas, né, Roque? Porque a cisticircose realmente é um parasito, né? É uma doença que acaba afetando não só o animal, mas também o ser humano. Então, a gente pode dizer aí que também depende do ambiente. A gente fala um pouco de saúde única. Existe um programa estadual sobre controle dessa teníase cisticircose, né, nos animais de produção, porque eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho da IAGRO diante disso e se existe esse controle junto com vocês. Assim, foi bom você falar da saúde única, né, porque a maioria das doenças, especialmente as zoonoses, né, como esse complexo, a gente chama de complexo teníase cercose, né, porque a gente, se for ver bem, é mais de uma doença, né, dentro de um ciclo de um parasita, né? Então, teníase, tem a cisticercose, né? Então, a gente pode falar neurocisticercose, hepatocisticercose, né? Então, são várias doenças dentro de um ciclo, né? E a gente tem um programa assim lá, um programa estadual de controle e prevenção, né, desse complexo da teníase cisticercose, né? E como é que funciona ele? Conta pra gente. Então, esse programa começou há uns anos, mais ou menos 2015, né? Foi o pessoal da Embrapa, né? Foi percebendo a necessidade, né? E também o pessoal do IAGRO, né? Eu entrei há pouco tempo na IAGRO, mas eu vi um excelente trabalho do Dr. Gelson e do Luciano também, Dr. Luciano. E eles começaram com esse programa, porque eles viram através dos trabalhos da Embrapa e também da experiência deles, né? O Luciano me contou um fato que aconteceu em Sidrolândia, no município de Sidrolândia, a região ali de Anhanduí, proximidade ali, um sítio ali que o proprietário perdeu, ele tinha, pelo que me contou assim por cima, né, mais ou menos 40 cabeças que ele mandou para o frigorífico e só restaram duas foram liberadas. Isso por causa da cisticercose. Então, quer dizer, isso aí chamou a atenção deles, né? E também todos os estudos da Embrapa, né? Então, imagina, é um pequeno produtor e perdeu quase tudo, né? Quase tudo. Então, isso ali, prejudicou extremamente, sim. a economia dele ali, né? Sim. Dr. Roque, quando a gente fala, por exemplo, em apenas 2 passaram, né? Que nem o senhor falou, de 40 cabeças, 2 passaram. É porque as outras 38, no caso, elas estavam todas com infecção. Tinha esses cercos, né? Ou o vivo ou o calcificado, que a gente fala, né? Ou os dois. Pelo jeito ali, devia ter... o histórico ali, eu não acompanhei. Mas provavelmente a maioria viva, né? E daí, a gente também tem visto, né? Através dos nossos colegas que ficam lá na ponta, né? Os veterinários que ficam lá nas regionais, nas locais. E eles vão nas propriedades e fazem, né, essa reeducação, né? Educação sanitária, que é o nosso papel ali na nossa divisão, né? E eles vão lá, eles pegam as propriedades, a gente manda para eles as que têm os casos positivos e lá eles fazem uma educação com os proprietários, com as pessoas que trabalham ali e falam sobre a doença, sobre o ciclo, como prevenir, como tratar, né? Então, e aí a gente, os veterinários lá na ponta levam essa informação, né? Então, a gente pode dizer ainda que a educação sanitária ainda é a melhor solução para diminuir esse prejuízo, vamos dizer assim, econômico para o produtor que vem da cisticircose. Sim. Não, eu acredito assim, que
praticamente tudo começa pelo conhecimento, né? Então, muitos produtores são pessoas simples, né? E que eles são carentes de conhecimento, né? Então, precisa chegar ao conhecimento. E quem tem o conhecimento? Nós, né? O pessoal da Embrapa, Iagro, universidades, como você falou agora há pouco, né? A gente precisa chegar lá na ponta, né? E quem está chegando na ponta são os nossos colegas veterinários das unidades locais, em todos os municípios, 79 municípios aqui do estado, né? E, cara, a gente pega as informações que vêm do frigorífico, né, lá o fiscal, lá, eles vêm lá, nós achamos esse cerco nesse bovino aqui, nesses bovinos que veio desse, né, dessa propriedade, daí eles mandam para nós, chega lá para nós, lá na Iagro, daí nós da DES, né, da Divisão de Educação Sanitária, captamos esses dados, né, arquivamos e trabalhamos eles, né, para fazer pesquisas epidemiológicas, né, e também guardamos esses dados para a universidade, para a Embrapa, né, tanto que, né, o professor Flávio né, foi lá, o professor Fernando Paiva foi lá, e ele está fazendo uma pesquisa muito legal, né, que eu achei que ele vai pesquisar na água qual a importância da água como um veículo de transmissão dos ovinhos da tênia para os bovinos. Então, ele vai ver se realmente a água é importante ou não. É um trabalho muito legal que ele está fazendo em parceria com os pesquisadores lá do Japão. E só para a gente recapitular um pouquinho para quem tá acompanhando o nosso podcast, a gente já viu isso em outros episódios, mas acho que nunca é demais a gente lembrar, né? Uhum. Como é que os bovinos, eles contraem essa cisticircose? Porque, às vezes, assim, a gente, na saúde humana, eu até já usei esse exemplo em um outro episódio, que a mãe fala assim, nossa, essa criança tá comendo demais, tá com a solitária na barriga, né? Então, a gente sabe mais ou menos, assim, como é que a gente vê isso na realidade no humano. Mas como é que o bovino, ele contrai isso, né? Porque, já que a gente tem essa relação direta de alimento com o bovino, como é que ele contrai isso? Ele é comendo, é bebendo? Conta pra gente. Sim. Então, a cisticercose e teníase, né, é uma zoonose. Então, uma via de mão dupla. Eles transmitem para nós e nós transmitimos para eles. Então, aqui, nesse caso, o fator principal é o ser humano ali, quem mora ali nas propriedades, quem transita pelas propriedades, né? Eles são, assim, por exemplo, você falou, solitária, né? Só tem um dentro do nosso trato intestinal, né? Fica ali no duodeno. E ela tem as proglotes, elas são, né, separadas, né? Tanto que o cestoide, né? O nome cestoide vem de cinta, né? Então, ela é parecida com uma cinta. Então, ele é separadinho, divididinho. E essas divisões, elas vão lá do finalzinho, ela vai se soltando, desprendendo. E a gente chama de proglote. Essa proglote, cada proglote eu já vi pesquisador falando que pode chegar a 160 mil ovos. Então, quando o ser humano, ele é o hospedeiro que a tênia adulta fica, né? Então, fica ali, só que daí, imagina, uma tênia pode chegar, vi estudos falando até 12 metros ou até mais, né? Pode até passar, dependendo. E imagine, cada proglote com 160 mil. Então, uma que ela soltou, vamos dizer, alguém que tem uma teníase e vai e não tem um saneamento básico, que eu acredito que seja, infelizmente, a maioria nas propriedades. Sei lá, onde que as pessoas fazem, né, ali essas necessidades, né? Algumas propriedades, lógico, até bem estruturada, mas outras, talvez a maioria, não tem ali uma fossa específica para tratar esses resíduos, né? Ou então até gente que passa na beira da estrada, isso, né, doutor? Então. Acaba fazendo suas necessidades ali na beirada da plantação ou da pastagem. Eu ia voltar desse caso que o Luciano me contou, desse que o pessoal lá que perdeu, dos 40, perdeu quase tudo. Foi por que ele perdeu? Porque ele ali na propriedade dele tinha um riozinho e tinha uns assentados na vizinhança ali, e eles não tinham uma fonte de água, e eles pediram para esse proprietário passar no meio para eles pegarem água lá. E isso aí que levou transmitiu, então as pessoas passavam, iam lá, e o Dr. Luciano e o Dr. Gelson foram lá no local e eles viram fezes, né? Eles pesquisaram lá no fezes humanas no pasto, perto do rio. Quer dizer, quem contaminou os bovinos foram
essas pessoas que passaram. Então, nessas fichas que os veterinários das locais fazem, tem todo lá, eles fazem pesquisa. Quando tem alguma comunidade que mora aqui perto, passa muita gente aqui, então, quer dizer, uma monte de pesquisa que a gente tem vários dados. Passa água aqui, né? Então, que a gente tudo vai guardando no nosso arquivo lá, né? E conta para mim uma coisa, Dr. Roque. Quando a gente fala em cisticircose, né? A gente fala assim, como é que o bovino contrai, né? Claro, acabou, enfim, o cisticirco indo pela água e tudo mais, né? E aí, mas por exemplo, essas pessoas que já fizeram suas necessidades com as proglotes, que já tem todos os ovinhos ali, a gente pode levantar essa questão de comer, por exemplo, uma carne mal passada? Porque é uma coisa que muitas pessoas falam, né? Não pode comer carne mal passada porque vai dar solitária, né? Então, assim, isso é real? Não é fake news? Conta pra mim. Não é fake news. Sim, então, assim, voltando ali, os ovinhos que caíram no pasto, enfim, eles ressecam, eles vão, né, eles podem ser levados pelo vento, cai no pasto, pode cair na água, né? E ali no pasto ou na água, se o bovino ingerir alguns ovinhos desse, ele vai, né, adquirir ali o ovinho, daí ele vai penetrar pelo intestino e vai cair na circulação e vai parar na musculatura. E é isso aí que você falou. Realmente ele para nos músculos, tem alguns músculos de preferência, né, que ele para, né, no bovino. Qual é? É mais aqui da face, né? Masseter, coração, né? Diafragma. Então, por exemplo, às vezes se a gente comer alguma carne que a gente fala assim, vamos comer carne de pescoço. O que a gente tem aqui no pescoço do boi? Isso que você falou realmente da carne mal passada, né? É um risco, né? Lógico que eu penso assim, nossos colegas veterinários que estão lá na inspeção, né? São capacitados, né? Tudo. Fazem um ótimo trabalho, né? Então... Mas, né, às vezes ali na correria a gente acredita, imagina um frigorífico grande ali, né? De repente pode... Então a gente não pode confiar 100%, né? 100%. Mas, então a gente, na dúvida, a gente sempre é bom frisar, né? Mas se a gente for parar para pensar, assim, o serviço de inspeção, ele é muito rígido, né? Pelo menos, assim, é o que eu sempre vejo, né? Não só em relação ao IAGROS, a inspeção estadual, mas também, por exemplo, o CIFES, a inspeção federal, né? São muito rígidos, né? Mas, assim, por exemplo, um assentamento que uma pessoa vai lá e mata uma cabeça de gado para poder distribuir ali entre a comunidade, né? Essa, sim, não passa pela inspeção e aí acaba favorecendo o ciclo, né? Não, isso é verdade. Esse é o risco, né? Tá. Então, da pessoa que mata lá, lógico, para subsistência, para consumo próprio, mas vai ter risco, né? E alguns que fazem coisa que é ilegal, né? Não deveria, né? Então, matar e vender para os vizinhos, ou, né? Às vezes até para açougue. A gente sabe que acontece isso por aí, infelizmente. E aí, sim, o risco é maior, né? Lógico, do frigorífico a gente confia, né? Mas mesmo sendo carne, né? Eu brinco assim... que quem gosta de carne, né? Não só nós, né? Mas as bactérias também adoram, né? Então você bobeou ali um pouquinho que ficou fora das geladeiras, elas começam a crescer ali. Então, o risco é sempre tá presente, né? Como é que o produtor, então, Dr. Roque, pode prevenir ou tratar mesmo essas doenças, né, nos animais? Acho que tanto para gente como ser humano não ter prejuízos na saúde e também ele acabar não tendo um prejuízo financeiro, né? Como é que ele pode fazer para evitar? Então, esse é o trabalho dos colegas lá da ponta, né? Eles vão lá, eles já receberam, né? A gente manda para eles a propriedade e tal, lá em Camapuã tem cisticerco vivo ou calcificado, principalmente os vivos, daí eles vão lá, conversa com os proprietários, principalmente, né? E explica sobre o ciclo da doença. Como eu disse, para quebrar esse ciclo, né? A primeira coisa é o conhecimento. Então, daí eles perguntam, você já ouviu falar de cisticercose? Alguns falam, já ouvimos, né? Mas daí eles vão tentando aprofundar, né? Fala, né, que tem que tratar os bovinos com um princípio ativo específico, né? O pessoal usa muitos princípios ativos, mas alguns não pegam, né? Essa classe aí dos eumintos, né? Dos achatados, né?
E então daí explica qual vermífugo usar. Daí indicam também, as pessoas falam que a pessoa pode ter a tênia e se ele ficar num lugar lá que não deve, né, no mato ali, se ele tiver tênia, ele vai espalhar para o bovino, quer dizer, vai ser uma grande perda para ele mesmo, né? Então, as pessoas se conscientizarem disso, né? Então, a partir do conhecimento que ele tem, daí ele vai começar a tomar as medidas, né? Então, e aqueles que são reincidentes, né? Daí o veterinário volta lá, daí ele frisa, e aí você já tomou alguma medida? Vocês já tomaram vermífugo? Vocês já deram vermífugo? Se vocês já estão reavaliando como está a sua sanidade aí, o saneamento básico aí, como é que está o banheiro aí de vocês? Será que não seria bom pensar em investir num saneamento melhor para vocês, né? Então, inclusive, tem pesquisa da Unesp, lá do pessoal que fazem trabalho de saneamento básico, né? Então, a gente gostaria de ter um vínculo maior com o pessoal na política, sei lá, né? Alguém que poderia investir, né? na zona rural, porque a gente sabe que tem muita gente carente ali, que não tem condições de ter esse saneamento básico, né? E outra que a gente também tenta cooptar, né, trazer para perto de nós, seria a saúde pública, né? Porque se a saúde pública estivesse mais próxima de nós, né, a saúde humana, né, como o ser humano é peça principal aí, talvez isso aí você viu, né? Quem transmitiu para esses bovinos que o rapaz lá perdeu 38 das 40 foram ser humano. Então, se a saúde humana entra ali, né, para ajudar, né, um médico explica e qual vermífugo dá para eles, quer dizer, já é grande, né, e porque a gente vai fazer para quebrar esse ciclo do parasita. Seria um trabalho super conjunto para poder ter essa menor incidência, né? Sim. E ajudar todo mundo, né? Uma coisa bem interessante que o senhor comentou é sobre como é importante a gente ter vontade política, né? Também para atender essas comunidades e levar o saneamento básico. A gente costuma dizer muito aqui na cidade, assim, né? Não mais não tanto no público rural, mas aqui a gente fala, esgoto não dá voto, né? Então, por quê? Porque tá debaixo da terra, as pessoas não veem, né? E é tão importante para diminuir tanto essas questões das zoonoses entre os animais, quanto a saúde humana, né? E isso é muito importante. Dr. Roque, eu estou muito feliz dessa conversa, né, que a gente está levando aqui. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão te assistindo, que estão te ouvindo, né? Sobre esse trabalho da Iagro, que é tão importante também, um parceiro fortíssimo aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul, que está presente nos 79 municípios. Deixa uma mensagem para esse pessoal que está junto com o senhor aí nesse trabalho de conscientização. Sim. A mensagem que eu deixo assim, né? Eu há muito tempo eu trabalhei em outra área, né? E sempre vi de longe o trabalho dos meus colegas veterinários fazendo um ótimo trabalho ali na Iagro, né? E um exemplo é da febre aftosa, né? Que o Brasil já está livre da febre aftosa, né? E em breve o nosso estado vai ser reconhecido internacionalmente, né? Da febre livre de febre aftosa sem vacinação. Isso vai abrir muitos locais, né, de venda, né, em países que não aceitavam a nossa carne justamente porque a gente vacinava. Então, quer dizer, eu via de longe e falava, pois, nós veterinários, né, trazendo, né, para o nosso lado, né, temos uma grande importância e eu vejo uma grande importância no que nesses colegas estão fazendo ali na Iagro, no MAPA, na Embrapa, nas universidades, né. Então, daí, estudando sobre a cistercose, sobre o ciclo, né, ela tem um ciclo do parasita, né? Eu cheguei à conclusão que a gente também montou um ciclo, né? Um ciclo, vamos dizer, ali o erro dos proprietários seria, né? Eles entram no ciclo do parasita, né? Vamos dizer, um ciclo chamado de ciclo vicioso, né? De erros, de falta de conhecimento, né? Então, daí a gente entra ali para inocular neles um conhecimento para que eles mudem esse ciclo, né? Para um ciclo virtuoso, né? Então, o ciclo né? A gente recebe da inspeção, a gente trabalha esses dados, passa para os nossos colegas na ponta, eles mandam lá para os proprietários, daí os proprietários, eles têm que aceitar esse conhecimento e mudar os hábitos. Botar em prática, né? Mudar os hábitos e botar em prática, né? Porque muitas vezes a gente tem o conhecimento, mas não bota em prática, né? Então,
A mudança de hábito é importante e muitas vezes não é tão simples assim. Tem o fator cultural, né? E às vezes esse fator cultural a gente esbarra, por exemplo, né, nessas comunidades aí que realmente levaram essa contaminação, essa infestação para esse proprietário que perdeu lá a grande maioria dos animais dele, né? Então, e o veterinário, o biólogo tem um papel importantíssimo, né, nessa saúde única, que é a saúde humana, a saúde animal e a saúde do ambiente. E por que não dizer saúde financeira, né? Porque imagina esse rapaz aí, esse produtor que perdeu 38 das 40. Como não ficou a saúde emocional dele, a saúde física dele, não foi afetada por uma perda econômica? Então, essa saúde única, eu acredito que ela vai muito além do que somente ambiental, animal e ser humano. Então, é muito mais profunda. Então, o veterinário está bem capacitado por isso. Ele tem uma visão ampla, né, das coisas. E a Iagro tem feito o trabalho dela ali, né, e para mim é um orgulho ser veterinário, né, e de trabalhar na Iagro, né, e ter parceria, como a gente está tendo parceria com o Dr. Flávio lá da Embrapa, agora o professor, né, Fernando Paiva da Federal, né. Então é legal a gente poder ajudar, né, ter a nossa parcela nesse ciclo virtuoso para combater o outro ciclo que é o do parasita, né. Então essa é a nossa mensagem. O povo também não ver apenas a Iagro como um órgão fiscalizador, né? O nosso papel como educação sanitária, né, é estar paralelo à fiscalização, né, mostrando que o Iagro ele quer o crescimento do produtor. Então, quer dizer, todo esse trabalho da febre aftosa, da cisticercose aí está... Cada vez que a gente vai avançando mais, quebrando parte do ciclo ali, é ótimo para o produtor, ele vai vender mais. Agora vamos vender para outros países por causa da livre da aftosa, né, sem vacinação, né? Então, todos esses pequenos passos que vão sendo dados, né, com a Iagro, com a Embrapa, com a Fiocruz, né, com a Federal, né? Então, tudo isso vai se somando para combater esse ciclo, que é um ciclo difícil de ser combatido, da tenice-cercose, porque ele é multifatorial, né, e ele não é fácil. É brabo. Entendeu? Então, a mensagem é essa, né? Os produtores confiarem mais na Iagro, né? Não somente como um órgão repressor, e que não é, na verdade, né? É que, às vezes, a gente faz as coisas ao contrário, né? Normalmente, a gente aprende... Tem que fiscalizar, lógico. Claro. Mas a gente tem que andar junto, né? Tanto a educação, né? Que a gente está tentando melhorar essa visão da educação sanitária, né? E chegar na ponta. A Embrapa está fazendo isso, né? E nós também estamos tentando nos virar para fazer um trabalho cada vez melhor, né? Bacana. Eu agradeço demais, Dr. Roque, sua presença aqui no Cisticercose em Foco. Muito obrigada mesmo por colaborar conosco. Acredito muito no poder da informação, da comunicação, para ajudar realmente essas pessoas, esses produtores, né? Todo mundo aí que está envolvido com esse ciclo. Então, muito obrigada mesmo aí pela sua mensagem. Bom, pessoal, agora eu quero finalizar aqui o nosso podcast, Cisticercose em Foco. Muito obrigada pela sua companhia em mais um episódio junto com a gente, seja em vídeo, seja em áudio. Eu quero aqui começar agradecendo ao UCDB, que é também aí uma das parceiras responsáveis por colocar aqui toda essa estrutura à disposição para a gente poder fazer a gravação e levar essa informação até você, seja produtor, seja pessoa da comunidade urbana aqui de Campo Grande mesmo, ou de qualquer lugar do mundo, né? Que é onde chega a internet aí, a rede de computadores mundial. Quero agradecer a Embrapa mais uma vez pelo convite, por apresentar esse podcast, a Fiocruz Mato Grosso do Sul, da equipe qual eu faço parte, também a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a Universidade Federal de Goiás e hoje em especial aqui com a presença do Dr. Roque. Quero agradecer a Iagro, aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco. Até a próxima oportunidade. Eu sou Thaisa Maluf. Até breve. Tchau, tchau.